e este não herdou tais características. Incorporação mediúnica. A hipótese da manifestação da personalidade do falecido Ronaldo, através de Jacira, em forma de incorporação mediúnica, deve ser examinada. Teríamos que distinguir dois casos: incorporação ocasional de duração limitada, e incorporação com possessão de longa duração. Em nossa experiência pessoal, mais de 40 anos, no trato com o fenômeno da incorporação mediúnica, sempre assinalamos uma série de alterações na pessoa do médium, devidas à influência do agente desencarnado, antes e depois de tomar o sensitivo. De um modo geral, o transe mediúnico se manifesta com características típicas que o tornam imediatamente identificável. Na maioria das vezes é precedido por modificações no ritmo respiratório, seguidas de estado semelhante ao sonambúlico. Em outras ocasiões o médium se debate, precisando ser contido pelos circunstantes, a fim de não ferir-se ou sofrer quedas. Quando o médium já adquiriu suficiente prática, consegue controlar grande parte dos movimentos involuntários, e a incorporação se faz mais suavemente. Mas mesmo assim podem notar-se as transformações manifestadas no paciente. Qualquer frequentador assíduo de sessões mediúnicas distinguirá facilmente os sintomas da incorporação. É muito típico e facilmente identificável. Os casos de incorporações em crianças são raríssimos. Em toda a minha experiência não assinalei nenhum só caso de criança de tenra idade ser tomada por um espírito. E se isso ocorresse, não seria apenas um único espírito que iria incorporar-se de vez em quando. O médium desenvolvido e sem controle é sistematicamente assediado por entidades desencarnadas. Se não aprender a controlar sua faculdade, possivelmente irá cair em obsessão total. A possessão é uma incorporação a longo prazo. Nesse estado o paciente fala e age como se fosse a personalidade do desencarnado. A identificação também é fácil, pois além dos sintomas prévios em tudo semelhantes à incorporação mediúnica, a transformação da personalidade do médium é flagrante. Há variantes nos aspectos do fenômeno da incorporação com ou sem possessão, os quais não cabem ser tratados aqui. Entretanto é relevante assinalar que Jacira não apresentou e nem apresenta quaisquer características que autorizem a admitir-se tal hipótese de trabalho. Desde a mais tenra idade, ela sempre se comportou como uma criança normal. Os afloramentos de lembranças dos episódios ocorridos com a personalidade anterior eram semelhantes a uma recordação comum. Sua curiosidade em elucidar as situações que lhe causavam estranheza revela nitidamente a posição de uma criança diante de um enigma. Se fosse a manifestação da personalidade do Ronaldo, tal fato não ocorreria, pois ele saberia da sua condição de desencarnado comunicando-se através de uma médium. Seu comportamento seria então diferente. O Sr. Munhoz, pai de Jacira, é espírita há muitos anos. Tem grande experiência acerca de manifestações de desencarnados através de médiuns. O grupo espírita por ele frequentado também é experiente nesse gênero de manifestações. Penso que eles seriam os primeiros a notar, caso Jacira estivesse mediunizada nos momentos em que revelava recordar-se dos fatos ocorridos com a personalidade anterior. Em nossas entrevistas, nem o Sr. Munhoz nem a sua esposa fizeram alusão a essa eventualidade. Nunca notaram alterações na personalidade da filha, que sugerissem um fenômeno de incorporação mediúnica. Em nenhuma oportunidade a paciente mostrou achar-se em transe mediúnico. A mediunidade de incorporação pode surgir algumas vezes antes da puberdade ou da adolescência e sofrer um incremento com a idade e com a prática mediúnica. Se não aproveitada, pode resultar em anomalias psíquicas facilmente confundíveis com a neurose ou a psicose. Pode desaparecer com o tempo, na idade madura, mas deixa quase sempre os traços de sua influência no comportamento do paciente. No Brasil, devido à disseminação da prática espirítica,
Comumente tais ocorrências são prontamente detectadas e os médiuns logo encontram centros espíritas onde aprendem a controlar suas faculdades. Jacira nasceu e cresceu em lar espírita. Sempre viveu nesse ambiente. Entretanto, pelo que apuramos, ela não frequenta regularmente as sessões espíritas. Não é tida como médium. Apenas participa do movimento espírita juvenil, onde as práticas mediúnicas não são adotadas. As mocidades espíritas, que constituem atualmente um amplo movimento cultural no Brasil, dedicam-se mais às atividades sociais e filantrópicas, e ao estudo teórico da doutrina espírita. Promovem grandes concentrações de confraternização, das quais participam mocidades de diversas regiões do país e até mesmo de outras nações da América Latina. São atividades sobretudo culturais. Vários dos aspectos já examinados e concernentes às recordações e comportamento de Jacira seriam dificilmente explicáveis pela hipótese da incorporação mediúnica ou da possessão. Achamos desnecessário enumerá-los. Basta um reexame atento da tabulação para descartar-se a hipótese que aqui discutimos, sem embargo das razões atrás apresentadas. Reencarnação. A hipótese da reencarnação exige a demonstração da sobrevivência de pelo menos parte da personalidade, após a morte do corpo físico. Esta parte sobrevivente deveria ser o repositório da lembrança de algumas ou de todas as experiências vividas pelo falecido e transmitidas à personalidade sucessiva. Cremos que, acerca da demonstração da sobrevivência, não há falta de evidência e sim de aceitação dos inúmeros testemunhos aduzidos até agora. Tal resistência não afeta a eventual realidade do fato, apenas impede sua admissão como coisa provada. Assim, por exemplo, a relutância em aceitar-se o heliocentrismo, defendido por Galileu em sua época, não impediu que a Terra gravitasse ao redor do Sol. Era um fato real e ainda continua sendo, apesar das opiniões em contrário manifestadas pelos sábios peripatéticos de outrora. Se tomarmos a reencarnação como hipótese de trabalho e aplicarmos a um fato observado, como o presente caso, podemos pôr à prova sua eficiência para explicá-lo. Se a hipótese da reencarnação cobrir todos os episódios ou a maioria deles, ela deverá ser mantida como a mais provável, ainda que em caráter provisório. Entretanto, esta hipótese nunca descartará definitivamente as demais, desde que se mostrarem, ulteriormente, mais adequadas. A hipótese da reencarnação cobre os antecedentes do nascimento de Jacira, nos episódios da manifestação do espírito de Ronaldo e da anunciação do guia espiritual da médium. Ela é adequada para explicar a manifestação da repulsa às bebidas vermelhas e do reflexo de vômito correlato. Explica as demonstrações de preocupação e ciúme relacionados com a pessoa de Alice. Igualmente ela esclarece a estranheza de Jacira, na infância, com respeito ao seu aparente dualismo de parentesco relativo à mãe, à avó e aos irmãos. Além dos aspectos subjetivos manifestados através das identificações de Jacira com Ronaldo, a hipótese da reencarnação justifica as características físicas manifestadas pela paciente nos primeiros meses de vida. O estrabismo, por exemplo, seria uma das manifestações classificáveis na categoria das marcas de nascença, birthmarks. Tais ocorrências já foram assinaladas pelo Dr. Ian Stevenson e também por nós em nossa modesta coleção de outros casos que sugerem reencarnação. Jacira, na meninice, mas se assemelhava a um garoto, tanto no físico como no comportamento. Reconhecemos que a hereditariedade poderia perfeitamente responder por essas características físicas. Entretanto, é importante assinalar que nenhum dos filhos de Damarta apresentou estrabismo na infância. O último filho, do sexo masculino, jamais manifestou caracteres de comportamento ou personalização que lembrassem o falecido Ronaldo. Os anteriores também não. O estrabismo manifestado por Ronaldo não era congênito. Conforme afirmou-nos o Sr. Munhoz,
Ronaldo tornara-se estrábico quando criança, após uma congestão. Não se conhece nenhum caso de estrabismo entre os parentes de Ronaldo e de Jacira. Conclusão: todas as demais hipóteses, exceto a da fraude, poderiam ser reconsideradas, pois todas elas encerram certa possibilidade de se ajustar a um outro item da tabulação. Entretanto, a da reencarnação é, sem dúvida, a que melhor se aplica ao presente caso, pois ajusta-se a todos os itens, sem exceção. Somos de opinião que há suficiente evidência de que Ronaldo renasceu como Jacira. Capítulo 4. O caso Rodrigo e Fernando. Introdução. O caso Rodrigo e Fernando é do tipo resolvido, isto é, conhecem-se ambas as personalidades, a atual e a prévia. Os nomes verdadeiros das pessoas envolvidas no presente caso foram substituídos por pseudônimos, a pedido do próprio paciente e de seus familiares. Entretanto, o Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas, IBPP, possui, em seus arquivos, minucioso documentário com fotografias, registro de testemunhas, formulários, depoimentos gravados, etc., concernentes ao presente processo, sobre cujos protagonistas mantém sigilo devido às razões apontadas. A personalidade atual, Rodrigo, nasceu na cidade de Jaú, estado de São Paulo, em 21 de dezembro de 1923. Até aproximadamente os 12 anos de idade, ele se recordava bem de vários fatos de sua vida anterior. Por ocasião da nossa primeira entrevista, aos 52 anos de idade, Rodrigo ainda mantinha a memória de alguns episódios apenas, tendo olvidado a maioria deles. Assim mesmo, conservava a recordação de muitas passagens de sua infância, que foram sempre relembradas pela família, comentadas numerosas vezes pelos parentes mais próximos. Obtivemos a notícia deste caso pela senhora de Norma G. Haddad, vizinha de uma das irmãs de Rodrigo, de Roseli, de quem ouviu o relato da história do seu irmão. De Norma obteve permissão da família de Rodrigo, para comunicar-nos o caso e realizarmos a sua pesquisa. Em 3 de maio de 1975, fizemos a primeira entrevista, durante a qual ouvimos o próprio paciente e seus familiares. Rodrigo é um pai de família exemplar, muito unido à esposa, 3 filhas e um filho. Simpáticos e acolhedores, procuraram colaborar conosco, ajudando-nos a preencher os extensos formulários empregados neste tipo de pesquisa. Como o paciente ainda conservava a lembrança de algumas passagens de sua infância, procuramos ouvi-lo em primeiro lugar. Posteriormente, entrevistamos sua esposa, da Maria, que obtivera várias informações a respeito de Rodrigo quando ainda era menino, relatadas por sua sogra, mãe deste. As filhas, que conheciam alguns detalhes do caso, naturalmente comentados na família, ajudaram-nos a obter mais informes, bem como auxiliaram-nos no preenchimento dos questionários sobre as características da personalidade do paciente nesta encarnação. Dia 14 de junho de 1975, procuramos ouvir uma das irmãs de Rodrigo, de Roseli, a vizinha de De Norma, nossa gentil informante. Por ser 10 anos mais moça do que ele, de Roseli apenas tivera informações verbais sobre o caso, dentro do lar e relatadas pelos parentes mais próximos. Não obstante, seu depoimento foi muito valioso, por confirmar os demais informes obtidos de outras fontes. Não pudemos ouvir os genitores do paciente, porque ambos já eram falecidos. A testemunha mais importante deste caso é a sua irmã mais velha, de Antônia, que fora pajem da personalidade anterior, o Fernando, apelidado Nandinho. De Antônia tinha 7 anos de idade quando este faleceu em 13 de janeiro de 1923. Uma forte afeição mútua ligava as duas crianças. Fernando estava com 4 anos e 10 meses quando morreu. Uma semana antes do passamento de Fernando, seu irmãozinho, de 6,
6 meses apenas, o Cristiniano havia também falecido. Mas de Antônia ressentiu-se mais com a perda do Nandinho, Fernando. Apesar de estar com 59 anos de idade na ocasião em que a entrevistamos, mostrou lembrar-se com nitidez dos fatos ocorridos em sua meninice. Emocionou-se até as lágrimas quando se referiu ao Fernando, personalidade anterior. É natural que também tenha transferido sua afeição ao Rodrigo. De Antônia era professora no SESI e residia na cidade de Catanduva, estado de São Paulo, quando a procuramos dia 4 de julho de 1975. Fomos cordialmente recebidos por ela e seu esposo. Nesta ocasião, obtivemos grande quantidade de informações, em boa parte confirmadas pelas outras entrevistas já realizadas. Baseados nas declarações do próprio paciente e nas de todas as demais testemunhas, pudemos levantar o presente caso, o mais fielmente possível, cujo sumário iremos relatar a seguir. Histórico. A Ronda da Morte. Entre os dias 7 e 13 de janeiro de 1923, faleceram duas crianças no lar do Sr. Jesuíno V. Marques e sua esposa Deolina S. Vilares. Cristiano ia completar exatamente 6 meses no dia imediato ao de sua morte. Uma gastroenterite agravada por desidratação foi a doença que o vitimou. Fernando, seu irmão, estava com 4 anos e 10 meses quando manifestou a mesma moléstia complicada com manifrite, vindo a falecer no dia 13 de janeiro, 6 dias após o Cristiniano. Fernanda era muito apegada ao seu irmãozinho Cristiniano e à sua irmã mais velha, Antônia, naquela ocasião com 7 anos de idade, a qual lhe servia de pajem. Antônia e Fernando tinham adoração pelo outro, eram inseparáveis. Por isso a morte de Fernando representou um duro golpe para sua irmãzinha. Ainda recentemente, quando entrevistada por investigadores do Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas, IBPP, de Antônia emocionou-se e derramou abundantes lágrimas ao relembrar aqueles tristes dias que precederam a morte do Cristiano e do Nandinho, apelido de Fernando. Após a morte dos dois meninos, os pais resolveram mudar-se daquela casa que lhes recordava a imensa tragédia que tantos infelicitara. O Sr. Jesuíno adquiriu outra casa onde passaram a residir. A antiga, que lhe pertencia, foi alugada. As visões de Antônia. Uma vez instalados na nova casa, Antônia passou a ter visões muito reais relativas ao Fernando. Contou ela, em entrevista do dia 4 de julho, o seguinte: não era sonho, eu via mesmo. Toda vez que eu me deitava, dormia um pouco e, lá pelas 11 horas ou meia-noite, eu acordava e via quando ele subia na caminha, me abraçava e deitava comigo, como ele fazia quando dormíamos juntos, pois éramos bem pequenos. Eu via quando ele já ia subindo na grade e ia pondo a perninha para entrar na cama. Me abraçava e adormecíamos assim. Um dia eu falei ao papai que Fernando vinha todas as noites deitar comigo. Papai disse que eu estava sonhando. Eu repliquei que não, que eu estava acordada. Ele disse que, para saber se eu estava acordada ou sonhando, quando Fernando aparecesse, que eu o chamasse. Assim teríamos a prova. Na hora em que o Nandinho vinha vindo, eu chamei meu pai. O Nandinho falou: Psu. Você falou ao papai? Eu não venho mais. Já fazia uma semana que ele vinha. Aí eu não o vi mais. De Antônia acrescentou que, quando seu pai chegou ao quarto, não pôde mais ver o garoto, pois este desaparecera em forma de nuvem que subia e se desfez próximo ao teto do quarto. O pai não logrou ver nem mesmo a nuvem, por isso não acreditou na história. Além disso, o senhor Jesuíno, nessa ocasião, era totalmente incrédulo, ateu e materialista. Com a perda dos filhos, sua atitude radicalizou-se mais ainda neste sentido. Nascimento de Rodrigo. Durante o período de 11 meses e 8 dias após a morte de Fernando,
Nada de notável ocorreu além do episódio narrado atrás. Depois desse intervalo de tempo, Deolina S. Vilares teve mais um filho, o Rodrigo, nascido no dia 21 de dezembro de 1923. Rodrigo era mais moreno do que Fernando, mas tinha muita semelhança com seu falecido irmão quanto ao caráter. Brincava normalmente, mas de vez em quando ficava quieto, como se estivesse cismando. Nestas ocasiões, Deolina procurava despertá-lo de seus devaneios, chamando-lhe atenção para qualquer outra coisa. Ele deveria ter, então, cerca de 2 anos de idade. Foi a partir desta época que Rodrigo começou a manifestar os primeiros indícios de identificação com a personalidade de Fernando. Memória extracerebral. Primeiras manifestações. Rodrigo deveria ter aproximadamente 2 anos e meio, quando Deolina resolvera rever alguns objetos que pertenceram ao falecido Fernando e que ela houvera guardado em uma gaveta. Quando aqueles objetos começaram a ser retirados, Rodrigo revelou-se vivamente interessado, demonstrando conhece-los perfeitamente bem. Eis como de Antônia relatou esse episódio. Mamãe foi remexer alguns guardados que pertenceram ao Fernando. O Rodrigo disse: "Ah, o meu copo." Era um copinho que se abria, de alumínio. Ele disse: "É meu, mamãe." Mamãe replicou: "Não, esse era do Nandinho." Ele continuou: Eu sei, eu sei." Mamãe repetiu: "Não, meu bem, você é Rodrigo, esse era do Fernando." Ele levantou-se na ponta dos pés, pôs a mão sobre a cabeça e disse: "Eu sou Rodrigo, mas eu era o Fernando. Eu era grande assim." Mostrava com a mãozinha o quanto fora maior. O copinho de alumínio pertencia realmente ao Fernando, que o havia ganho de seu pai. Este, certa vez, ao preparar-se para uma viagem, resolveu levar o tal copinho de alumínio. Rodrigo, ao vê-lo pôr o objeto dentro da mala, disse: "Olha, papai, o senhor leva o copinho emprestado, porque o copinho é meu." O senhor Jesuíno contestou, dizendo que o copo não era dele, mas o Rodrigo respondeu imediatamente: "O copo que o senhor deu ao Fernando, tal dia assim, assim." E descreveu detalhadamente a história do copo, concluindo que o copo lhe pertencia, de vez que ele era o Fernando. Rodrigo sempre insistia em dizer que ele era o Fernando. Outra irmã de Rodrigo, de Roseli, afirmou, em entrevista concedida aos investigadores do IBPP, dia 14 de junho de 1975, que, quando Rodrigo começou a falar, passou a relatar passagens da vida de Fernando. Mamãe dizia: "Mas você não é Fernando. Você é o Rodrigo." E ele dizia: "Agora sou Rodrigo, mas eu era o Fernando." Ficava, então, na ponta dos pés e dizia: "Eu era grande assim, mas eu fiquei doente, me puseram num caixãozinho e me levaram embora." Quando Deolina estava mexendo nos pertences de Fernando, além do copinho de alumínio, surgiu uma farda de escoteiro que ela confeccionara para o filho. Fernando era entusiasmadíssimo pelos escoteiros e reclamava uma roupa igual à deles. Foi por isso que sua mãe lhe fez a farda. Ao vê-la, Rodrigo exclamou: "Ah, minha roupinha de escoteiro." Deolina, impressionada, disse-lhe que falasse com o pai. "Conte ao papai o que você estava dizendo para a mamãe, que você era o Fernando." Dirigindo-se ao pai, foi logo dizendo: "Lá naquela rua, lá embaixo." O pai interrompeu-o: "Era um palacete, não?" Ele respondeu: "Não, papai, não era um palacete, era uma casa." O pai perguntou: "E quem morava perto?" Ele retrucou: "A sua mãe." O senhor Jesuíno, ainda incrédulo e querendo tirar uma prova para ver se ele estava realmente tendo recordações de uma existência anterior conforme parecia, perguntou: "Minha mãe era assim bem magrinha, não?" Rodrigo respondeu:
Não, papai, era gorda assim. E mostrando com os bracinhos e mãos, acrescentou. Vovó andava de bengalinha, lembra papai? Estes episódios foram relatados por De Antoni e por outras testemunhas inquiridas separadamente. Os investigadores do IBPP perguntaram a De Antônia se o Rodrigo chegara a conhecer a avó, pessoalmente, ou por fotografia. Não, de jeito nenhum, pois a vovó havia falecido antes que o Rodrigo nascesse. Nem a casa era a mesma. Nem em fotografia. Ele era tão pequeno. Depois não se comentava acerca dos casos de Fernando, pois nós éramos muito ligados. Papai e mamãe evitavam de falar no nome dele. De Antônio deixou transparecer que a emoção provocada pela recordação do irmãozinho era muito dolorosa para todos eles. Prosseguiu contando o seguinte. Aí ele começou a dizer. A vovó trazia assim, referindo-se a um avental com as pontas amarradas na qual ela trazia frutas do quintal. Papai perguntou o que ela trazia e ele disse. Fruta, papai. Fruta. Ele se recordava de todos os pormenores. A galinha de estimação. Em nossa entrevista com De Roseli, irmã de Rodrigo, dia 14 de junho de 1975, esta referiu-se a um fato ocorrido com Fernando, um pouco antes deste falecer, do qual Rodrigo se lembrava em sua meninice. Trata-se de uma galinha de estimação que fora criada pelo Fernando e que se acostumara com ele. Fernando votava-lhe grande afeição. De Roseli afirmou-nos que Rodrigo se recordava dessa galinha. A nossa pergunta de se o Rodrigo também se lembrava do episódio ocorrido com galinha. De Roseli respondeu firmemente, sim, tudo. Ele contava detalhadamente. Vamos transcrever a descrição da passagem com a referida galinha de estimação, conforme foi nos relatado por De Antônia, a irmã mais velha, pois esta assistiu ao ocorrido e descreveu com minúcias. O fato se deu quando Fernando estava próximo de morrer. Ele perguntou pelo pai e em seguida manifestou o desejo de ver a sua galinha, cujo nome era Petita. E o papai, mamãe, já estava com a língua meio enrolada. Mamãe disse que ele fora buscar umas frutas para ele. Ele disse. E a minha Petita, mamãe? Eu queria ver a minha Petita. Assim se referia à galinha. Ele era muito apegado à galinha. Tudo o que mamãe fazia, davam para cada um, os pintinhos da galinha, os canteirinhos. E a galinha estava ciscando próximo da janela quando ele disse que queria vê-la. Parece que ela ouviu, pois subiu na janela do quarto. Ele chamou e a Petita foi onde ele estava. Ele passou a mão sobre suas costas, ela abaixou-se, ele agradou-a bastante, beijou-a e disse. Agora pode ir, viu Petita? Esta cena, ocorrida nos últimos momentos da vida de Fernando, parece ter ficado intensamente gravada em sua memória. Tais episódios marcantes geralmente são os que, mais frequentemente, se transferem como recordação, de uma para outra encarnação. As cadeiras de pernas curtas. Quando Fernando ainda era vivo, sua avó mandara fazer duas pequenas cadeiras iguais e de pernas bem curtas, uma para ele e outra para Antônia. Para distinguir a sua cadeira, da pertencente à irmã, Fernando fez 2 riscos no espaldar da pele. Imitando-o, Antônia fez um risco na dela. Os riscos foram feitos com prego e ficavam do lado direito. Assim, facilmente podiam saber de quem era cada cadeirinha. Logo que Rodrigo cresceu e passou a usar uma das cadeirinhas, sua irmã Antônia já estava grande e não se preocupava com aquele objeto. Entretanto, Rodrigo escolhia corretamente a cadeira que pertencera ao falecido Fernando. Guiando-se pelas marcas, ele dizia, esta é minha cadeira. O sapatinho marrom. O pai de Fernando comprara para este um par de sapatinhos de cor marrom, que muito agradara ao menino. Com a morte de Fernando, um dos sapatinhos foi curiosamente guardado, assim como vários pertences do garoto falecido.
de Antônia, ultimamente, tinha ainda em sua posse. Com 2 anos de idade, aproximadamente, ao ver o sapatinho restante, Rodrigo exclamou, excitado: "Ah! Meu sapatinho que papai trouxe!" Sua mãe tentou corrigi-lo, esclarecendo: "Não é seu, meu bem, era do Nandinho." Ao que ele respondeu: "Eu sei, mamãe. O Nandinho sou eu, mamãe." Estabeleceu-se uma porfia entre Deolina, a mãe, e o Rodrigo, na qual aquela tentava convencê-lo de que estava equivocado, mas o menino insistia, reiteradas vezes, que ele era o Fernando e que o sapato lhe pertencia por isso. O incidente da casa. Passado algum tempo, o senhor Jesuíno encontrou um bom negócio e vendeu a casa em que moravam e onde Rodrigo havia nascido. Na mesma ocasião, a casa onde Fernando havia morrido ficou vaga com a saída do inquilino. Tendo que entregar a casa vendida, o senhor Jesuíno pensou em reocupar a antiga casa, apesar das recordações que isso traria para todos eles. De Antônia relatou em sua entrevista o incidente que ocorreu nessa ocasião. Papai disse para a mamãe: "Vá àquela casa que foi de seu pai, para ver se precisa de algum reparo. Nós mudaremos para lá até conseguirmos outro negócio." Mamãe arrumou-se. O tempo parecia bom. Nós descemos também. O Rodrigo, nessa ocasião, estava com uns 3 anos e pouco. Assim que chegamos, começou a chover, e mamãe abriu a porta da casa. O menino arregalou os olhos, apavorado, começou a segurar o vestido da mamãe, a puxar, a olhar um dos quartos, e dizia: "Mamãe, não entre. Não entre aí, mamãe." E começou a chorar tão desesperado, que a mamãe não conseguiu entrar na casa nem para ver, nem para se resguardar da chuva. O menino começou a ir embora. Mamãe disse: "Nós não vamos entrar." Pois o menino ia indo embora e olhava para trás tão assustado. Ela fechou a casa e foi embora. Contou ao papai e este sugeriu que se procurasse outra casa. As coroas de finados. Em 1925, Deolina teve uma filha, a Lucy, a qual veio a falecer com a idade de 1 ano e poucos meses. Logo após faleceu também o senhor Cristiniano, um irmão de Deolina. A lista dos mortos era grande naquela família. Por isso, quando chegava a ocasião de finados, havia intensa atividade para a confecção de flores e coroas, conforme era costume na época. Usava-se levar ao cemitério coroas de flores artificiais, com que eram enfeitados os túmulos. Para os que tinham posses já existiam, prontas, coroas feitas com flores de porcelana ou de outros materiais. Os pobres fabricavam-nas em casa, da forma como podiam. Deolina fazia flores de madeira, lascando cuidadosamente pequenos pedaços de vime, usando para isso faca ou canivete bem afiados. Depois coloria-as e formava as coroas usando arame para montá-las. Ela estava empenhada nessa tarefa, quando Rodrigo, com 4 anos de idade, acercou-se dela e perguntou: "Mamãe, para que tanta coroa?" Deolina, então, começou a mencionar os nomes dos mortos aos quais se destinavam as coroas. Uma é para o tio Cristiniano, outra é para a Lucinha, outra para o Cristianinho, outra para o Nandinho. Ele imediatamente atalhou: "Tem demais, mamãe?" "Por quê?" perguntou a mãe. "Porque para o Títio, a Lucinha e o Cristiano está bom, mas para o Nandinho não precisa não, mamãe." Deolina insistiu que precisava sim, que Rá para seu falecido irmão. Aí Rodrigo disse: "Ele era eu, mamãe. Eu estou aqui, não preciso de coroa." Nessa ocasião achava-se presente, também, o padre Rodrigo, o qual testemunhou o ocorrido. O senhor Jesuíno V. Marques, padre Rodrigo, conta este fato, em uma carta dirigida por ele ao senhor Al Rodrigues, diretor do Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento. Mais adiante, transcreveremos, na íntegra,
este importante documento. Minha boneca. Minha boneca era o apelido que Fernando usava para designar seu irmãozinho Cristiniano, a quem dedicava grande afeição. Fernando e Cristiniano adoeceram na mesma época. Quando o estado de ambos se agravou, foram alojados em quartos separados. Entretanto, Fernando sentia falta do irmãozinho e reiteradas vezes pedia para vê-lo. Nessas ocasiões, dirigia-se à mãe e solicitava desta que lhe trouxesse a sua boneca, no que era atendido, quando o doentinho estava acordado e em condições de ser transportado até o quarto do Fernando. Cristiano faleceu uma semana antes de Fernando. Os pais tomaram todas as precauções possíveis para que os funerais do garotinho fossem feitos sem que o Fernando percebesse. Temiam que, devido ao forte apego ao irmão, ele viesse a piorar mais ainda. Não obstante, Fernando, em seus últimos momentos, ao requisitar a presença do irmãozinho doente e não tendo sido atendido, percebeu que Cristiniano havia morrido. De Antônia relatou-nos comovida estes momentos dramáticos vividos por ela e seus familiares. Passados alguns dias ele pediu o irmãozinho e mamãe dizia que estava dormindo. E ele disse outra vez: "Não, mamãe, ele não está dormindo, ele já foi." Mamãe então perguntou: "Foi para onde?" Ele respondeu: "Lá para o céu." A lembrança do irmãozinho deve ter se transmitido ao Rodrigo, pois este se referia muitas vezes ao Cristiniano, usando o mesmo apelido que Fernando lhe pusera, minha boneca. O episódio do rio. Rodrigo, atualmente, é um simpático e inteligente senhor. Trabalha como químico analista em uma importante empresa estatal. É casado e tem 4 filhos, 3 garotas e um rapaz. O senhor Rodrigo Marques Vilares, este é o seu nome todo, ainda conserva a memória de alguns eventos de sua vida anterior. São, naturalmente, os mais marcantes. Assim, por exemplo, ele diz recordar-se perfeitamente de uma ocasião em que Fernando, juntamente com outro companheirinho, caiu dentro de um rio. Eis como ele relata esse episódio. Certa ocasião eu cheguei e disse à minha mãe: "Mãe, a senhora lembra que uma vez eu cheguei em casa todo molhado? A senhora estava passando roupa com ferro de brasa. A senhora lembra?" Ela respondeu: "Eu lembro sim, mas só que não foi com você, isto aí, foi com Fernando. Aconteceu isso, eu cheguei em casa todo molhado, havia caído no rio, e um rapaz, eu até disse o nome. Mas aí eu errei o nome da pessoa, o Bartolo da de Brígida." E ela respondeu: "Isso não foi com o Bartolo da de Brígida não, foi uma outra pessoa que pegou o Fernando dentro do rio e o entregou para uma preta na beira do barranco. Isso não foi com você, foi com o Fernando." A equipe do IBPP apurou que o referido Bartolo da de Brígida era amigo da família, de muitos anos. Mas Rodrigo misturou suas recordações reencarnatórias com a situação existente após seu renascimento. Inquirido sobre como percebia as duas situações, a encarnação anterior como Fernando e a posterior como Rodrigo, ele declarou que não notava a solução de continuidade entre uma e outra. Possivelmente o período de intermissão de cerca de 11 meses entre as duas encarnações representasse o equivalente a um sono profundo. Neste caso, as ocorrências anteriores e posteriores parecer-lhes-iam como acontecimentos desenrolados ao longo de uma única vida. É interessante observar que as experiências desse tipo variam de paciente para paciente. Alguns guardam lembranças do período de intermissão, outros não. A carta do pai. O senhor Jesuíno V. Marques, pai de Rodrigo, era, como já dissemos linhas atrás, inteiramente descrente. Os acontecimentos ocorridos com Rodrigo passaram, portanto, a causar-lhe intensa inquietação e surpresa. Ele não conseguia entender tais ocorrências insólitas e seu materialismo começou a sofrer abalos. Frente à sua casa morava o chefe da estação ferroviária, senhor José Farina,
homem inteligente e culto. Este senhor era afiliado ao círculo esotérico da comunhão do pensamento. O senhor jesuíno resolveu relatar o problema de seu filho ao senhor Farina e ouvir deste alguns esclarecimentos. Como resposta, recebeu do vizinho um punhado de livros e recomendações para que os lessem dada sequência atentamente. Breve o senhor jesuíno começou a entender o que se passava e pôde trocar ideias com seu amigo, a respeito do que estava ocorrendo com Rodrigo. Em 5 de janeiro de 1928, o senhor jesuíno escreveu uma carta ao então diretor do círculo esotérico. Esta carta é documento muito importante, pois foi escrita na época em que Rodrigo começou a surpreender seus familiares com as suas recordações reencarnatórias. Eis o teor da carta. Jaú, 5 de janeiro de 1928. 1. Senhor Rodrigues. São Paulo. Caro irmão e mestre. Conforme prometi, mando-vos as fotografias dos meninos. Fernando nasceu em 25 de março de 1918 e desencarnou-se a 13 de janeiro de 1923, à Rua Gomes Botão, número 11. Rodrigo nasceu no mesmo ano de 1923, a 21 de dezembro. Desde que começou a falar, afirma ter estado doente e ter morrido. Muitas vezes deixa de brincar para dizer: mamãe, eu morri. Por muito tempo, não demos valor a isto, porém ele se exprimiu dessa forma e como segue. No dia 1º de novembro último, tendo a minha esposa preparado algumas coroas, ele perguntou: papai, para quem são essas coroas? Indiquei-lhe os nomes de meus filhos já desencarnados, aos quais eram destinadas. Disse então: mas, papai, Fernando sou eu? Não, meu filho, você é Rodrigo, respondi-lhe. Mas primeiro era Fernando, afirmou em sua linguagem infantil. Eu era grande assim e, firmando-se nas pontas dos pés, levantou a mão para indicar o tamanho. Na verdade, o outro era mais alto. Continuou ele: estive muito doente, e morri, e os homens me levaram e me enterraram. E depois vim outra vez com os senhores e agora sou Rodrigo. Fazendo-lhe perguntas, dirigidas para obter respostas diferentes, ele continuava a explicar e afirmar a mesma causa. Não, papai, nós não morávamos na casa bonita da rua Calçada, mas sim naquela rua de barro, lá embaixo, no Casa Feia. A Rua Gomes Botão, pela posição geográfica do terreno, ocupa lugar mais baixo. No dia 7 de novembro de 1927, fazia meus preparativos para uma viagem, quando ele avistou sobre a mesa o copo de alumínio, dos que se levam no bolso, que eu tencionava levar comigo e que tinha sido dado de presente a meu filho Fernando. Em novembro de 1922, disse: papai, o senhor deu esse copo para o Fernando e agora eu sou o Fernando, e meu copo. Só leve como empréstimo. O fato seguinte chamou minha atenção, tendo de mudar de casa, em janeiro de 1927, e estando desocupada aquela casa em que meu filho Fernando se desencarnara, minha esposa foi lá para ver se necessitava de limpeza interna. Foi acompanhada pelo meu filho Rodrigo. Logo que este entrou na casa, começou a chorar desesperadamente, permanecendo na porta e olhando com um olhar assustado para o interior da casa, como se alguma coisa ali o incomodasse. Desisti de mudar para a mesma casa e este fato não sucedeu em nenhuma das outras casas em que tenho residido. Muito mais poderia referir-vos a respeito do que ele tem dito acerca de sua existência anterior, mas seria longo enumerar tudo. Pedindo-vos desculpar as faltas próprias de quem nunca esteve na escola, saúdo-vos com as vibrações de harmonia, amor, verdade e justiça. Vosso humilde irmão número 26. 379. Jesuíno Vilares Marques. Firma reconhecida pelo tabelião Alberto Barbosa. A carta foi transcrita na íntegra, conservando-se a ortografia da época. Foram mudados apenas os nomes das pessoas,
Tendo em vista as normas éticas observadas pelo Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas. Tabela de recordações do paciente. Um traço reconheceu um pequeno copo de alumínio que o pai dera à personalidade anterior. D. Antônia revelou-nos que algum tempo antes de manifestar sua identificação com o irmão falecido, Rodrigo tinha momentos de abstração, durante os quais parecia alienar-se da realidade circunjacente. Nestas ocasiões, sua mãe procurava despertá-lo de seus devaneios, chamando-lhe a atenção para alguma coisa. Certa vez o Rodrigo procurou mostrar que ele era o Fernando, mas não foi entendido pelos presentes. D. Antônia contou-nos como foi o incidente. A primeira demonstração que ele deu foi numa vez que minha mãe estava fazendo uma comida no fogão e pediu-lhe que fosse buscar uns cavaquinhos para ela colocar no fogo, e disse-me para pegar uma caixinha dessas de sapato de bebê, amarrar num cordão para que o garoto se distraísse. Dali a momentos o menino chegou, ele estaria com 2 anos e pouco, e começou a dizer: "Mamãe, eu trazi. Eu trazi." Mamãe disse-me para ajudá-lo. Eu subi as escadinhas, eram os 3 degraus. Ele dizia: "Eu trouxe. Eu posso." Minha mãe não entendia o que o menino queria dizer. Quem poderia pensar? Eu quis ajudá-lo e ele dizia: "Não. Eu posso." E ficava implicado porque ninguém entendia o que ele queria dizer. Trouxe a caixinha. Acabamos esquecendo o incidente. Passados uns tempos, isso ficou esquecido e a mamãe foi um dia arrumar uma das gavetas e ele estava perto. Mamãe foi remexer em alguns guardados que pertenciam ao Fernando. Ele disse: "Ah, o meu copo." Era um copinho que se abria, de alumínio. Ele disse: "É meu, mamãe." Mamãe falou: "Não, esse era do Nandinho." Ele continuou: Eu sei. Mamãe acrescentou: "Não, meu bem, você é Rodrigo, esse era do Fernando." Ele levantou-se na ponta dos pés, pôs a mão sobre a cabeça e disse: "Eu sou Rodrigo, mas eu era o Fernando. Eu era grande assim." Mostrava com a mãozinha o quanto fora maior. Rodrigo revelava muito zelo pelos objetos que pertenceram ao Fernando. Seu pai, ao preparar-se para uma viagem, resolveu levar o referido copinho de alumínio. O garoto disse-lhe que poderia levá-lo como empréstimo, porque o copo era seu. Ao ser contestado pelo senhor jesuíno, sob a alegação de que o copo não era dele, surpreendeu o pai, dizendo: "O copo que o senhor deu ao Fernando, tal dia assim, assim." E descreveu detalhadamente como o copo fora dado ao Fernando pelo pai. Finalmente, concluiu que o copo era seu, porquanto ele era o Fernando. Logo que começou a falar, Rodrigo passou a relatar várias passagens da vida de Fernando, identificando-se com ele e contando que fora levado embora em um caixãozinho. D. Roseli, irmã de Rodrigo, enfatizou este detalhe, em entrevista concedida dia 14 de junho de 1975. Eu era pequena ainda e meus pais contavam o caso que ocorreu em casa. Na época em que o fato se deu, eles não entendiam o que estava acontecendo, porque o Rodrigo, quando começou a falar, passou a contar a vida do Fernandinho, um menino que já falecera. Quando morreu tinha 5 anos. Mamãe dizia: "Mas você não é o Fernando. Você é o Rodrigo." E ele dizia: "Agora sou o Rodrigo, mas eu era o Fernando." Ficava na ponta dos pés e dizia: "Eu era grande assim, mas eu fiquei doente, puseram-me num caixãozinho e me levaram embora." Este detalhe da recordação do episódio em que Rodrigo foi posto em um caixão e levado embora é bem marcante e reaparece em outras passagens de sua meninice, conforme entendes o relatado na carta do senhor jesuíno ao diretor do Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento. 3. Reconheceu uma farda de escoteiro, que fora feita para o Fernando, exclamando que era a sua roupinha de escoteiro.
De Antônia relatou-nos com minúcias esse episódio. Ela contou-nos que o Fernando sempre desejara uma farda de escoteiro. Ele via o pelotão de escoteiros quando desfilava pela cidade e entusiasmava-se vivamente com o espetáculo. Deolina então fez uma roupinha de escoteiro para o filho. Este tinha grande apego à fardinha. Ao mexer nos pertences de Fernando, apareceu a farda. Eis as palavras de Antônia, referindo-se ao comportamento de Rodrigo. Assim que ele viu a roupinha, falou: "Ah, minha roupinha de escoteiro." Como de costume, ele insistiu com a mãe que ele era o Fernando. Deolina, cada vez mais intrigada com tais fatos, assim que o marido chegou, contou-lhe o ocorrido e, dirigindo-se ao Rodrigo, disse: "Conta ao papai o que você estava dizendo para a mamãe, que você era o Fernando." Neste ponto de Antônia relatou mais outra passagem, um diálogo entre o senhor Jesuíno e o Rodrigo, o qual faz parte do item a seguir. É importante notar a constante identificação com o falecido irmão, manifestada por Rodrigo, desde os 2 anos de idade. 4. Recordava-se de haver morado em outra casa, situada em outro local um pouco distante e mais baixo. Quando Deolina mandou que Rodrigo contasse ao pai que lhe afirmara à sua mãe ser o Fernando, o senhor Jesuíno, homem cárico, resolveu tirar uma prova do fato. Naquele momento, Rodrigo começou a explicar-se, dizendo: "Sim, mamãe. Lá naquela rua, lá embaixo." Seu pai, então, procurou embaraçá-lo e atalhou, perguntando-lhe se era uma casa bonita da Rua da Calçada ao local onde ele havia morado. Rodrigo respondeu: "Não, papai, nós não morávamos na casa bonita da Rua Calçada, mas sim naquela rua de barro, lá embaixo, no Casa Feia." Aí o senhor Jesuíno, mais incrédulo ainda, perguntou-lhe: "E quem morava perto?" A resposta foi pronta: "A sua mãe." Conforme esclareceu de Antônia, o Rodrigo não conhecera a casa onde eles moraram anteriormente. Da mesma forma, ele não sabia quem era a sua avó paterna, pois esta morrera antes de Rodrigo haver nascido. Fernando, sim, porquanto convivera com ela. 5. Descreveu como era sua falecida avó, sem tê-la conhecido nesta encarnação. Quando Rodrigo afirmou que era a mãe do senhor Jesuíno, quem morava perto da antiga casa, este resolveu, mais uma vez, embaraçar o garoto. Eis como de Antônia relatou-nos esta passagem. Então meu pai, para ver ele lembrava mesmo, perguntou: "Minha mãe era magrinha assim, meu bem?" Ele disse: "Não, papai, era gorda assim." E mostrava com as mãozinhas. Disse ainda: "Andava de bengalinha, a vovó, lembra papai?" Perguntamos se Rodrigo havia conhecido a avó. De Antônia respondeu prontamente: "Não, de jeito nenhum, pois a vovó já havia falecido antes de Rodrigo nascer. Nem a casa era a mesma." Insistimos em saber se ele realmente se reportava à casa onde moraram anteriormente e também à sua avó. Sim. Começava a referir-se à avó e à rua. Aí ele começou a dizer: "A vovó trazia assim", referindo-se a um avental na qual ela trazia frutas do quintal, amarrado assim. Papai perguntou o que ela trazia e ele disse: "Fruta, papai. Fruta." Ele se recordava de todos os pormenores. Morava, defronte à casa do senhor Jesuíno, um senhor muito versado em ocultismo. Seu nome era José Cardoso Farina. Ambos eram amigos, porém o senhor Jesuíno não professava credo algum. Era cético e materialista. Com o surgimento dos episódios de Rodrigo, o senhor Jesuíno procurou esclarecimentos com seu vizinho, que entendia bem desses assuntos. O senhor Farina procurou explicar da melhor maneira o que ele supunha estar ocorrendo com o pequeno Rodrigo. Devia ser um caso de lembranças reencarnatórias. Neste ponto, vamos ouvir novamente de Antônia. Sim.
Era para ver se ele estava lembrando realmente. Porque esse senhor José Cardoso Farina dizia que se ele fosse mesmo a reencarnação do Fernando, ele se lembraria de tudo. Então meu pai falava ao contrário para ver se o menino lembrava realmente. Papai disse: "Você lembra bem de onde morávamos? Era um palacete." Ele disse: "Não, papai, não era um palacete, era uma casinha menor, uma casinha pequena, lá naquela rua da igrejinha, perto da vovó." Quando o papai perguntou que vovó que era, ele disse: "A sua mãe." Papai disse: "A minha mãe era magrinha, não?" Ele respondeu: "Não, papai. A sua mãe era bem gorda." E abria as mãozinhas assim. Como se vê, por ser incrédulo e materialista, o pai de Rodrigo custou aceitar a explicação do Sr. Farina. Aos poucos seu ceticismo foi sendo minado pelos fatos constatados por ele próprio, ao testar as manifestações de recordação reencarnatória de seu filho. 6. Lembrava-se de uma galinha de estimação, que fora criada pelo Fernando. Este evento foi-nos relatado, pela primeira vez, por T. Roseli, a irmã mais nova de Rodrigo. Ela afirmou-nos que, em pequeno, Rodrigo se referia detalhadamente à cena ocorrida na ocasião em que Fernando, próximo de morrer, pediu para ver sua galinha de estimação. De Antônia, a irmã mais velha, testemunhou a cena em que se passou com a personalidade anterior e da qual Rodrigo se recordava em criança. De Roselina, entrevista de 14 de junho de 1975, contou-nos esta passagem. Ele narrava numa perfeita lembrança de tudo. Também da galinha quando ele estava doente. Ele disse que queria ver a galinha e a galinha veio, pousou na janela e da janela pousou nos pés da cama dele. Depois foi embora. O Rodrigo se lembra ainda deste fato. 7. Distinguia, entre duas cadeirinhas, a que pertenceram à personalidade anterior. Este episódio foi-nos relatado por De Antonia. Ela concluiu que o Rodrigo reconhecia a cadeirinha, devido à marca de 2 riscos no seu espaldar, feita pelo Fernando. Parece que lembrava sim, pois ele dizia: "Esta é a minha cadeira." 8. Insistia em afirmar que um sapatinho marrom lhe pertencia. Entretanto, o sapato havia sido do seu irmão Fernando, já falecido. Neste evento é notável a insistência com que Rodrigo procurava fazer entender à sua mãe a sua identidade com Fernando. A disputa entre Rodrigo e Deolina não envolvia simplesmente a posse do objeto que pertencera ao Fernando. Tratava-se das reiteradas tentativas de Rodrigo em fazer sua mãe compreender que ele errava ao Fernando. Deolina relutava em aceitar ou não entendia aquela identificação, tantas vezes reclamada pelo seu filho, com relação a outro já falecido. Relembremos um trecho dessa passagem, contado por De Antônia. Referindo-se ao sapatinho marrom do Fernando, aliás era apenas um pé que restara do par, e que estava atualmente na posse de De Antônia, ela disse. Estava guardado também e ele disse: "Ah, meu sapatinho que papai trouxe." Era um sapatinho marrom. Mamãe dizia: "Não é seu, mi bem. Era do Nandinho." Ele respondia: "Eu sei, mamãe. O Nandinho sou eu, mamãe." Mamãe dizia: "Não, meu bem. Você é Rodrigo. Fernando é seu irmão." Ele falava: "Ah, mamãe. Ah." Se o Rodrigo quisesse apenas disputar o sapato, o diálogo teria sido outro. Assim, por exemplo: "Ah, um sapatinho, é meu, eu quero o sapatinho. Me dá o sapatinho, mamãe." Mas a questão foi outra. Rodrigo reconheceu o sapato como tendo sido dado pelo pai. Em seguida tentou convencer a mãe, de que ele era o legítimo possuidor, porquanto ele era o Fernando quando ganhara o par de sapatinhos marrons. 9. Manifestou intenso horror ao entrar, pela primeira vez, na antiga casa,
especialmente ao avistar o quarto onde falecera o Fernando. Na ocasião em que se deu este fato, Rodrigo tinha aproximadamente 3 anos. Deolina, Antônio e Rodrigo foram ver como se